Essa é a Vanessa, muito bem-vinda e obrigada pelo convite. Obrigada, prazer. Só para avisar que o tempo da Vanessa é rapidão hoje, a princípio até as 2 horas. Então eu vou otimizar as perguntas e vamos tentar focar no que a gente tem mais curiosidade. Mas primeiro começa se apresentando um pouco, Vanessa. Ok, Vanessa, eu sou massoterapeuta, mãe e sou paciente bariátrica. Ah, eu moro aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. Sou uma pessoa extremamente ativa. Então, o assunto de hoje Dançarina, tem dançarina, né? Desafios, sempre desafios, porque aos 38 anos a gente não quer parar no tempo, né? Quer sempre renovar as energias e fazer coisas novas, sentir mais viva. E o corpo pede, né, exercícios, a mente pede exercícios, então a dança ela veio realmente por muitos motivos, né? E a história de hoje tem muito a ver com tudo que eu faço e com muita coisa que envolveu até escolhas de vida hoje, na verdade, né? então deixa eu te perguntar, como é que era antes de tu saber que tinha TDAH, a gente fala TDAH, né? TDAH. Mas é Oi, TDAH. Badux, tudo bem? O que acontece? Quando eu não sabia, né? Eu tava sempre. Imagina que a cabeça ela não funciona 100%. Então eu tô sempre. Eu brinco, né? Eu tô batendo pino. Tem dias que eu tô batendo pino, né? Porque eu achava que, na verdade, a minha memória era muito curta, que eu não conseguia prestar atenção nas pessoas, que eu tinha realmente dificuldade de aprendizado. E, e me culpava muito, 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 e me cobrava muito por isso. Então, muitas vezes aquilo me sufocava, inclusive, porque eu não sabia, né? O porquê de muitas questões, a própria insônia, né? A questão de ser muito agitada. Quando eu descobri, inclusive, eu já era mãe, então eu passei por todo o processo da maternidade, da gestação, do início de maternidade, que não é muito fácil, sem saber dessa informação e imagina, é casa, é trabalho, é filho, é tudo ao mesmo tempo e as demandas elas vão te ocupando e com o passar do tempo os próprios relacionamentos, tanto com amigos como na época o pai do Valentino e eu era muito cobrada, eu te falei tal coisa, mas você nunca me escuta, né? E realmente não era nem por mal, eu acredito que a questão da memória nunca foi muito boa, mas talvez porque eu realmente não consiga fazer a administração e absorção das informações de forma leve. E às vezes, quando vem uma demanda de muita informação, eu me perco, né? E eu não entendia o que eu sentia, eu só me cobrava muito, me culpava muito, e, e o esforço era muito específico, porque eu sabia das minhas dificuldades, então eu sofri um pouco com isso, assim, por não saber, né? Vejo que hoje eu levo de forma diferente, né? Então, eu percebo isso porque hoje eu levo de forma diferente, né? Eu respiro, ok, né? Mas, assim, quando a gente não sabe e vive isso intensamente e as informações, tu não bota limites porque tu não sabe que tu precisa pôr limites. Então, o natural, o meu antigo natural e normal não é mais o meu normal hoje, né? Porque não tem como, não existe essa possibilidade, né? E como que tu descobriu, assim? Que tu teve um diagnóstico tardio, né? Quais foram os sinais? Ou tu já fazia terapia? Não, eu fazia terapia, eu faço, sempre fiz terapia desde muito pequena. Sempre foi relatado dificuldades na escola, né? De dificuldade de aprendizado, por exemplo, matemática, né? Pensamentos lógicos, sempre percebi que eu tinha dificuldade de concentração, mas quando eu conseguia me concentrar, eu tinha um hiperfoco sobre aquilo ali, né? E o diagnóstico ele veio exatamente por causa do meu filho, porque a gente foi buscar ajuda pro Valentino e a neuro dele me deu um clique, assim, numa das consultas foi só eu e o Valentino, e ela disse assim, mãezinha, você nunca pensou em fazer um teste, ver se, né? Só uma Porque ela, sugestão? né, aquela sugestão básica, porque, né, já era, tipo, acho que a segunda, terceira consulta que eu tava levando ele, e talvez ela tenha percebido alguma questão, porque ela me perguntava informações, às vezes eu não conseguia responder, e eram questões básicas do dia a dia do Valentino.
E então muitas vezes eu precisava que o pai do meu filho fosse junto para responder as perguntas que eu não ia saber responder. Olha o nível, entendeu? Uhum. Né? Ela me fez algumas perguntas antes de eu buscar o teste, daí eu comecei a dizer para ela, sei lá, tem lugares que eu vou, que eu já fui. Dá um exemplo muito, muito bizarro, mas, por exemplo, eu já fui em tal lugar, sei lá, eu já fui numa loja específica ou numa festa específica, e eu chego no local, se eu já vim aqui, aí eu pergunto para quem foi comigo. Eu já vim aqui? Porque eu não gravava que eu tinha ido em tal lugar. Dificuldade de gravar endereços, trajetos, inclusive qualquer coisa de informação nova, né? E ela começou a me questionar outras coisas do dia a dia básico. Ela disse assim, tá, e quando tu coloca na tua rotina de afazeres, né? E como é que tu faz? Tu segue uma rotina? Tu consegue ter demandas misturadas? Eu disse, não. Eu começo e não termino nada às vezes, sabe? Porque eu começo uma coisa, daí eu já penso na outra, era para eu estender uma roupa. Eu até comecei, mas aí não sei, alguma coisa aconteceu. O Valentino me chamou, tocou um telefone, entrou uma mensagem. Ou sei lá, me lembrei que eu tinha que pegar outra coisa, sabe? E aí no meio do caminho eu olhava uma outra coisa e me esquecia o que eu estava fazendo. Então, às vezes, ficava ali 1 ou 2 horas esperando a roupa ser estendida, coitada da roupa, nem culpa tinha. Mas assim, né? Coisas que precisava ter mais foco, como cozinhar, eu conseguia ter um pouco mais de foco, e mesmo assim, muitas vezes eu queimava. Então, assim, não entendia o porquê, né? E eu falava aquilo brincando para ela. Às vezes. E ela começou a me questionar algumas outras coisas. E disse, eu acho que a gente tem que fazer um teste contigo para analisar essa questão, porque isso é algo que pode ser passado de forma até genética e tudo mais. O Valentino apresenta alguns pontos, não tem como diagnosticar porque ele é muito pequeno, vai tem 4 anos. Mas percebo alguns itens em ti que eu gostaria de fazer o teste. E eu fiz, então, um teste, um longo teste, um pouco invasivo, inclusive, mas tinha que ser feito para a gente ter um diagnóstico. E aí veio, sim, o diagnóstico. E ela me acalmou, porque no primeiro momento eu fiquei muito assustada, porque a gente tem preconceitos, não é nem preconceitos, é preconceito sobre algo que a gente não conhece, então a gente cria medos. Tu teve aquele sentimento também, tipo assim, ai, eu sou deficiente agora. Entendeu? Tipo assim, não tá só típico, ok, né? O que faremos agora em diante? Tem algum medicamento? Daí ela inclinou ao uso de medicamentos, inclusive, caso eu sinta realmente que há um sofrimento maior ou dificuldades que possam criar outros tipos de danos, né? Eu, por enquanto, optei por não ingerir, né? Mas não sei quanto tempo eu conseguir segurar, porque tem momentos que eu não consigo ter controle, né? Porque agora, como eu sei, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu não entendi, então eu tentava superar relevando aquilo. Tipo, não, eu sou mais forte que isso, sou mais forte que isso, mas por que eu tenho que ser tão forte, né? Eu preciso entender que aquilo que eu tô sentindo é real e eu preciso me equilibrar. Eu sim preciso ser forte, eu sei disso, mas é diferente quando tu entende o que está acontecendo contigo, porque você sabe o que está acontecendo contigo, né? Por que de vez em quando eu tenho crise de pânico ou não consigo me concentrar com algo? Ou simplesmente tenho realmente dificuldade de aprendizado, inclusive na dança. A dança é um dos meus maiores desafios hoje, porque é algo gostoso, só um instantinho. Eu achei que a dança, por ser uma coisa mais física, mais corporal, ia ser mais E fluido. ela, não, e ela realmente é, e ela me auxilia exatamente ao ter o hiperfoco ali e desopilar do restante das outras minhas tarefas. E mesmo assim, às vezes eu tô tão atordoada, vamos dizer assim, com tanta coisa na cabeça, que eu chego lá e eu tô na aula de dança e não tô só de corpo, a mente não tá. E a dança, ela necessita de uma entrega, porque tu aprende passos, tu precisa entender ser conduzida, e a Vanessa não sabe ser conduzida, porque a Vanessa tem que tomar conta de tudo. Uhum. Então, a Vanessa se tornou uma mulher que precisava dar conta de tudo, resolver tudo, ser forte o suficiente. E na dança, no caso a dois, onde o cavalheiro precisa, no caso, guiar a dama, eu preciso respeitar a condução. Então, eu preciso praticamente só respirar, observar, respeitar e ser conduzida. E às vezes eu tô tão ativa, com tanta informação que eu não consigo. Travo passos, por exemplo, já decorados, que eu já sei fazer. A Uhum. condução é a mesma, porque ela tem uma forma de ser conduzida.
e eu travo, eu não consigo, porque eu não consigo lembrar do passo que eu já fiz mais de 1000 vezes, não vem. E aí eu travo, aí eu começo a travar com tudo, porque daí eu já começo a ficar nervosa, daí já começam umas outras chaves. Então, assim, a dança ela veio para eu trabalhar exatamente isso. Essa liberdade de conexão, essa questão do foco fora do meu dia a dia, né? O exercício físico. E trabalhar essa questão do aprendizado. Toda vez que eu vou na aula de dança, eu aprendo um passo novo. Então, e eu preciso treinar esse passo novo, E tu né? memoriza eles? Memorizo com muita dificuldade. Então, conto com um parceiro para me ajudar muito com isso. Porque muitas vezes alguns passos eu pego muito fácil e tudo certo. E eu danço ele muito bem naquela aula. Na outra aula, seja daqui a 3, 4, 5 dias, é como se eu nunca tivesse aprendido aquele passo. Então, também tem isso, né? Se eu não treinar aquele passo, eu não gravo. E aí, se eu não gravo, eu não consigo com facilidade retomar ele. Então, eu preciso fazer inúmeras vezes a mesma coisa para conseguir memorizar. Quase uma Então, decoreba, assim? porque e tudo, na verdade, qualquer estudo que eu faço hoje para o meu trabalho, qualquer curso aleatório que eu queira fazer a mais, para ter um aprendizado a mais, eu preciso ver aquilo e praticar aquilo repetidamente. Não Porque é se eu nem fizer, assim, preciso de uma lógica, uma explicação. É repetir mesmo. é repetir mesmo. Porque como eu tenho muita informação de tudo, do trabalho, da casa, de criar conteúdo, de falar com amigos e vem novidades, e alguém quer me contar alguma coisa, e aquela informação ela vem, e eu preciso ouvir a pessoa, não escutar. Eu percebi que eu escutava todo mundo, mas eu de fato não ouvia. Porque as pessoas falavam uma coisa para mim, passava um tempo, eu questionava exatamente sobre aquilo que já tinha sido falado. Uhum. E aquilo começou a virar um incômodo para a pessoa que me falava. E eu Uhum. não tiro a razão dela, mas eu já te falei. Daí passava um tempo, não, mas eu já te falei. E eu, como se eu tivesse deletado da Uhum. minha memória aquela informação. Porque, na verdade, outras pessoas estavam falando, verbalizando e tudo, e eu não ouvia. Eu tava ali, tava escutando. Uhum. Mas é aquela escuta, tipo assim, minha cabeça pensando em muita coisa ao mesmo tempo e a pessoa conversando comigo, mas eu não estava literalmente prestando atenção. E não é por mal. Uhum. Isso é uma das características, isso é acho que é o principal que me fez assim, sabe? Tipo assim, ok. Então, assim, eu realmente tenho dificuldade. Isso é uma questão que a gente pode resolver, mas então, sim, as pessoas falam comigo e realmente eu peço para repetir algo que eu escutei e eu não ouvi. Tá, então não é que tipo, não é que a pessoa tem razão, mas eu me sinto mais leve porque eu ficava me sentindo muito mal. Eu, Uhum. tipo, que pessoa, que horrível que eu sou, que amiga, que horrível que eu sou, que Uhum. namorada horrível que eu sou, que, pô, tô dando atenção pra pessoa, a pessoa falou algo importante pra ela, e eu não. É como se eu não tivesse escutado, não tivesse dado valor àquela fala, e na verdade eu dei naquele momento, mas talvez com não tanta ênfase ao ponto de gravar. Eu sempre brinco, eu sou uma melhor amiga maravilhosa para contar segredo, porque tu contou agora, mas eu não lembro mais. Entendeu? Mas não é ruim, porque às vezes a pessoa quer dividir, quer compartilhar novamente o assunto e não vai rolar, né? Uhum. E tu percebe hoje, assim, o que que mudou depois do teu laudo? Além de tu ter uma conscientização do que tu sente, tu consegue criar alguma estratégia ou como que, tipo assim, o teu cérebro ele é diferente, eu acredito, né, neurodivergente, mas o que que de fato tu percebe, assim, de diferença? O que eu principalmente eu percebo, né? A questão da insônia e a questão da minha rotina do dia a dia. A É insônia quando eu eu. não sabia que podia ser um sintoma de TDAH. Uhum, porque a minha cabeça não para. Hum. Eu fico, por exemplo, eu tenho um projeto de trabalho. Enquanto eu não finalizo o projeto de trabalho, eu não consigo parar de pensar sobre aquilo. Então, eu até durmo algumas horas, por exemplo, 2, 3 horas, e depois eu acordo muito ativa, com o cérebro muito ativo. Normalmente eu pego um caderno e anoto tudo o que eu tô pensando naquele momento para tentar externar e voltar a dormir. Então, a questão de usar menos a rede social quando eu tô com um pico muito alto, né? A questão de criar uma rotina quando eu começo, literalmente isso, tá? Quando eu começo a lavar uma louça, eu termino de lavar a louça.
Quando eu vou estender roupa, eu termino de estender Tu te roupa. força aquilo. Eu me forço a finalizar as tarefas, porque isso até, inclusive, não só no meu dia a dia, mas na minha vida. Tudo que eu comecei a fazer, eu não finalizava, porque assim, não finalizava. Porque aquilo, era o hiperfoco, era a felicidade, era uma... E depois passava aquele momento de frenesia, né? E isso era para qualquer coisa no meu dia a dia, enquanto eu tô fazendo uma comida, enquanto... Sabe aquela mania que a gente tem, vou começar uma faxina e se arrepende no meio do caminho, com bastante Uhum. frequência, né? Então, isso era para quase tudo, não era só para faxina, né? Então, assim, vou começar um bolo. Beleza, eu gosto de fazer bolo. Na metade do caminho eu penso, putz, não tô mais concentrada. Aí, se eu não tenho uma listinha, por exemplo, do meu lado, eu sei fazer um bolo sem precisar de receita. Mas se eu tiver com um pouquinho fora da atenção, eu esqueço um item. Então eu esquecia itens. E aí eu comecei a entender que se eu não tiver aquela listinha, eu sei fazer o bolo, eu não preciso de receita, mas a listinha dos itens para eu. Farinha foi, ovo foi, fermento foi. Fazer um cheque. Um checklist. Então eu comecei a criar essa base para tudo. Para tudo. Porque eu não conseguia mais me concentrar. Por exemplo, eu estava produzindo ontem um material de vídeo que eu já tinha começado ele acho que umas 50 vezes, mas eu não consegui focar. Tá, ok, o celular também não ajudou, mas enfim, eu percebi que ali eu precisava criar hiperfoco. Eu literalmente preciso criar hiperfoco nas coisas que eu faço para não ficar nesse, tá, mas agora aquilo, mas agora isso. Então, e quando eu tô no meio de muitas pessoas, uma festa ou algo do gênero, eu tenho que me cuidar mais, assim, eu preciso me concentrar mais. Eu me coloco, eu respeito o meu limite. Quando E eu o que que te distrai percebo nas festas? É barulho? muita informação, o Tudo. som, a batida do som, as pessoas falando, as pessoas chamando, as pessoas conversando. Pessoas passando. Entendeu? Mas tu vai numa festa, tu vai ter música, né? Por exemplo, ano passado eu fui numa festa, né, e eu entrei, era um galpão fechado, era um espaço fechado, e o som tava muito alto. E eu fiquei muito desconfortável, porque as pessoas queriam conversar comigo, e eu não conseguia conversar com elas. Uhum. Ao ponto de eu simplesmente ir embora. Porque eu não conseguia, eu vi que ali eu não estava bem, eu estava Tu não extremamente consegue não ouvir, né? Fazer aquela seleção de barulhos, de ruídos. não, às vezes eu consigo, mas assim, se eu tô no controle. Uhum. Se eu virar uma chavezinha, não sei te explicar exatamente onde, ainda não sei identificar onde que eu perco o controle. Por exemplo, na outra semana eu estava em São Paulo, a gente foi na Rua Liberdade, era um tumulto de pessoas, loja aqui, barulho rua e obra na rua. Até uma hora e meia, duas no máximo ali, eu consegui administrar. Quando começou a ficar demais o som, e aí entramos numa loja específica que estava muito cheia, e eu perdi as pessoas com quem eu estava de vista. E aquilo já me deu um nervosinho. Só que daí eu já não lembrava mais o que eu estava procurando naquela loja, porque eu queria procurar uma coisa específica. E eu já não lembrava mais. E aí eu procurei as pessoas. E cada um que eu parei, eram 5 pessoas. Das 5 pessoas, com 3 eu estava falando. Cada uma me disse uma informação. Eu não sei o que elas me disseram. Eu não sei o que elas me disseram, porque assim que a gente saiu daquela loja, eu perdi elas de vista e veio um barulho muito alto de uma obra e as pessoas conversando, 2 bateram em mim. Eu entrei em pânico. Eu não conseguia respirar, eu tinha que só olhar para baixo, eu segurei a mão da pessoa que estava comigo. E a gente foi até um outro local e eu fiquei num cantinho até a minha respiração acalmar, meu coração, meu batimento cardíaco diminuir, porque eu entrei em pânico. Simplesmente isso, eu não consegui. Quando eu me acalmei, foi mais tranquilo. Eu consegui respirar, eu consegui enxergar, comprei alguns itens. Então, assim, eu tive um pico de descontrole e envolveu muita informação. E simplesmente parece que virou uma chave. Não consigo mais. E aí eu dei um pânico e depois eu voltei. E se Né? Tudo tivesse no... num lugar conhecido, tu acha que seria diferente? Não, já aconteceu em lugares desconhecidos a mesma situação. Só que não tão forte, né? Não tão forte. Uhum. Mas já, no momento que eu entro em qualquer crise de estresse, assim, eu não consigo raciocinar muito bem, porque daí eu não consigo conciliar pensamentos, assim. Uhum. E aí eu já começo a me preocupar em fazer coisas para poder ocupar a cabeça, para não ir, daí hiperfoco aquela coisa, aquilo que tá me fazendo mal, Uhum. só que nem ajuda. Então, assim,
percebo assim que varia conforme o dia, conforme eu tô, se eu tô bem humorado, questão do hormonal, então, assim, não é uma coisa fixa, não é uma coisa igual sempre. Então, existe modificação conforme o meu humor, minha imunidade, né, Existem na gatilhos. temperatura. Assim, exatamente. Então, e fora os gatilhos, além do meu humor, gatilhos de traumas, né? Que a gente, todo mundo tem, tudo certo, né? Sim, A questão é infelizmente que temos. eu percebo que o hormonal me altera bastante, assim. Quando eu tô na TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, eu fico não só apenas muito agitada, como eu fico muito irritada. E aí eu realmente não consigo concentrar em nada. Isso que eu ia te perguntar das emoções, porque o TDAH ele tem impulsos emotivos também, né? Muito, eu tenho bastante, bastante, assim, eu respiro muito, eu controlo a questão do para as pessoas, porque as pessoas que estão ao meu redor, mais próximas, são as que mais sentem, né? Uhum. Hoje, no caso, o Jonathan e o Valentino, né? São as pessoas que mais sentem meus picos de emoção, né? Então, assim, tem picos a ponto de gritar, eu tenho pico de me irritar e, sabe, esbravejar, de gritar, não de gritar, né, mas falar no tom alto, então, e eu perco o discernimento desse controle. Então, eu tô sempre cuidando muito do tom de voz, o pensamento antes. Então, é um controle contínuo sempre, Uhum. né? Que antes eu não aderia a esse controle. Era muito tipo assim, usar. Só que hoje aquilo me prejudicou em inúmeras coisas, muitas coisas, né? Até a questão de perder amizades por causa disso, né? Pô, Vanessa é uma grossa, Vanessa é agressiva. Então, assim, Uhum. eu preciso controlar isso, né? Porque o pico de emoção, quando ele vem, ele não vem controlado. Pelo Uhum. contrário, né? Tanto que eu fiquei com muito receio de mudança de humor ser outras questões, né? Inclusive, a psicóloga que está me ajudando, né? Dentro da linha da psicanálise, alguns meses já. Quando eu entrei no tratamento com ela, ela chegou a reforçar a possibilidade de eu estar entrando no limite de estresse, que tem um nome específico, né? Limite de Então, estresse? eu tava num pico muito alto de estresse, onde meu corpo já estava reagindo, né? Uhum. Eu tava com espinhas, oleosidade, meu cabelo Uhum. caindo, ele caindo, tipo assim. Quando começa a cair minha sobrancelha e picos do cabelo caindo em excesso, espinhas saindo no meu corpo, eu não conseguia dormir, já não estava mais me alimentando bem, não tinha vontade de fazer nada, sempre muito cansada. Falta de vitamina colabora, porque meu caso, por ser paciente bariátrico, eu tenho que controlar isso de forma incansável. Uhum. Mas eu percebi que mesmo equilibrando as minhas vitaminas, que realmente deram uma desequilibrada, a questão dos picos de humores, essa questão do sono, isso não teve uma melhora tão grande. Então, tem que analisar realmente esse controle emocional de uma forma muito eficaz. Não posso só deixar as coisas rolarem, seja o que Deus quiser. Então, é Uhum. bem cansativo, assim. Por isso que eu disse no início, não sei se eu consigo aguentar tanto tempo sem medicamento. Porque ter controle de tudo é muito exaustivo. Então, E é tem que impossível, né? analisar. Hã? É impossível ter controle de tudo. Impossível! Possível, só que eu percebo, mas eu sofro, meu filho sofre, meu parceiro sofre, meus amigos sofrem, minha família sofre. E aí só que no meu trabalho, imagina, chega um ponto de prejudicar meu trabalho, por enquanto não aconteceu, mas aí é um limite, tu entende? Porque eu preciso ter um controle com Uhum. pessoas. E eu lido com pessoas o tempo inteiro, todos os dias. Meu trabalho é lidar com pessoas. E cada pessoa tem a sua necessidade, né? E eu absorvo muita informação durante todos os dias. Porque ser massoterapeuta é receber uma pessoa e ouvi-la, além de tocá-la, né? Então, e eu preciso realmente prestar atenção no que ela está me dizendo para eu poder compartilhar com ela e atender a necessidade dela. Não posso só, fala aí e esquece. Uhum. Então, eu posso trabalhar com fone de ouvido e a pessoa fica ali te falando é a mesma coisa. É desrespeitoso. Uhum. Eu não posso ser desrespeitoso em casa, então eu não posso ir no trabalho. Então, eu preciso estar ouvindo as pessoas ao meu redor. E isso é uma coisa que eu busco controle o tempo inteiro. Quando o Johnny fala comigo, eu baixo o celular na hora. Ele começou a falar, eu tô no celular, eu literalmente viro a tela para baixo para eu não olhar para a tela, para nada me chamar a atenção ali, para eu realmente Uhum. ouvir o que ele tá me dizendo. Uhum. Quando vai
me chama, eu realmente largo as coisas para eu literalmente dar atenção a ele. Porque se eu ficar com o celular, nem que eu não esteja olhando, aquilo ali, ele é como se estivesse me puxando para ali, né? Então, eu não consigo dar conta de duas coisas ao mesmo tempo que antes eu achava, né? Tudo normal, não entendia, então era tudo normal, Uhum. não dava conta mesmo. Não, é chato isso. Eu tenho uma Então, pergunta para ti, assim. Tu sente que as pessoas ao teu redor têm mais prejuízos que tu, ou têm tantos prejuízos quanto tu, quando tu não sabia do teu laudo? repete a pergunta. Tu sente que as pessoas ao teu redor, elas sofriam tanto quanto tu, quando tu não tinha laudo, ou sofriam mais, ou sofriam menos, quando tu não entendia, Acho que as pessoas sofriam mais. mas tu não tinha essa As- consciência, assim, essa autoconsciência. Não, não. É, a pessoa, quando a gente acredita que a pessoa tem que nos suportar apesar de, é algo muito específico, né? Porque eu suporto, a pessoa tem que suportar também. Acho que não é por aí, né? Uhum, Hoje, entendo que uma relação ela envolve muito mais questões. Percebo que o meu autocontrole é muito mais favorável, não só para mim, mas para quem está ao meu lado. Quem passou comigo durante essa fase de sem discernimento sobre isso e sem esse zelo e cuidado, sim, eu tenho certeza que a pessoa sofreu muito mais, porque ser sincera e ser espontânea é uma coisa, ser sincera e ser espontânea sem limite é outra. uhum, Então, eu sempre fui muito sincera e espontânea, sem limite. Então hoje eu repenso muito antes de falar, porque como a minha emoção ela é muito imediatista, eu externava aquilo, tipo, pá, né? E às vezes aquilo poderia machucar o outro. uhum, E eu, não que eu não me importasse com o outro, mas percebo que hoje eu tomo muito mais cuidado e talvez eu pudesse ter evitado alguns machucados, incômodos ou até inclusive desacordos, né? Então, eu acredito sim que antes eu acredito que eu machucava pessoas, de verdade. uhum. De verdade, porque hoje eu tomo muito mais cuidado e repenso aquilo, me coloco, nunca deixei de me colocar no lugar da outra pessoa. É a forma como eu vejo essa colocação hoje, É que antes tu não tinha né? consciência, né? Não, e aí eu achava que a minha personalidade era tudo e ela deveria ser respeitada. E ok, eu acho que a minha personalidade ela precisa ser respeitada, mas eu não posso passar por cima de outras questões porque eu quero esse tipo de visão, Uhum. né? Então isso eu vejo que foi uma das principais mudanças, assim. E a questão da atenção, a questão da fala, a questão das explosões, ainda tenho, é lógico, não é algo que, não tenho mais, não, não é sobre isso. Mas quem está ao meu lado hoje me ajuda a pôr limites sobre isso. Quando eu saio da linha e sem perceber que eu saí, como realmente às vezes acontece, quem está ao meu lado hoje me ajuda muito a, respira, volta, só oi, tudo bem? Só um pouquinho. E hoje, como tu sabe, é muito mais fácil tu aceitar isso, né? Imagino que Sim, antigamente não. não, não. E aí eu não tinha esse discernimento. A dor era por todos os lados, né? E aí eu não entendia e tava tudo certo e se vivia assim. Uhum. Hoje não. Tanto que a palavra desculpa, ela acontece com muito mais, sabe? Calma, pede desculpa, não fica magoada, não fica aquela coisa remoída, não fica, Uhum. não, ok, eu errei, de fato errei, cuida pra não fazer novamente, entendeu? Uma coisa é tu errar uma vez, outra coisa é tu fazer, cometer o mesmo erro várias vezes. E eu cometo o mesmo erro várias vezes. De forma diferente? Possivelmente. Mas assim, né? Mas eu tenho que entender que eu preciso cuidar isso. Isso é uma questão de lidar com pessoas e convivência, porque eu também quero isso pra mim. Eu também quero receber esse carinho, esse afeto, esse zelo, esse cuidado. Então eu não posso exigir e não fazer, né? Então isso é algo bem específico, assim. Eu ia te perguntar, tu tem teu laudo há pouco tempo, né? Sim, ano passado eu fiz ele. Inclusive, eu até E queria fazer um outro para ver como é que se mudou alguma coisa e tudo mais.
Pois é, dizem que o laudo do neurodivergente não muda, que tu pode ter alguma outra coisa a mais, né? Então, isso que eu queria analisar, porque como eu comecei a observar melhor o meu dia a dia, eu comecei a analisar essa questão da crise do pânico, isso me incomoda um pouquinho, então por isso que eu queria analisar de uma forma um pouquinho mais aberta, para ver se não existe algo mais, porque tem algumas coisas específicas que eu antes não observava da forma como observo hoje. Eu não gosto de ficar procurando coisas, de Uhum. fato. Mas eu acredito que se é para eu achar e tratar, é benéfico. E Sim. se isso possa gerar algum cuidado a mais, inclusive para o meu futuro, para o futuro do meu filho, do meu lar, né? Eu acho que é importante. Uhum. Mas por isso, entendeu? Acabou nosso tempo. Não sei como é que tu tá aí. Foi rápido, Não, né? aqui também. Se acabou. É porque eu já tô vendo que tá batendo na porta ali. É? Quer deixar uma mensagem final, assim, de encerramento para o que tu daria de conselho para outras pessoas? Eu acho válido. Acho que a gente não tenha medo de procurar ajuda, caso tu acredite que seja necessário. Acredita que você pode ser melhor e mais do que você está passando ou está fazendo, porque se limitar ao extremo e não buscar ajuda por medo ou preconceitos não te favorece e não favorece ninguém que está ao seu redor. Nós merecemos amar e ser amados, cuidar e ser cuidados, então isso é questão de autocuidado. O meu autocuidado para minha saúde, não apenas física, mas mental, veio dessa minha busca. Então, nós precisamos estar com mente e corpo equilibrados. Para isso, precisamos fazer o tratamento. Muito bem. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Não vou te atrasar mais, eu sei que você tem um horário agora. Isso, o cliente já está na porta ali. Obrigada, viu? Tá. Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Nossa, é um universo, né? TDAH é um universo de coisas. Tem coisas parecidas com autismo, mas tem tantas coisas diferentes. Isso que ela. O que eu perguntei para ela, eu já vi outras pessoas falando assim sobre. Eu acho que o TDAH ele tem os seus prejuízos e seus sofrimentos, né? Que ela falou, ela vivia antes em sofrimento com várias questões. Mas também, como ela não tinha consciência, como as pessoas ao redor sofriam também, né? Porque tu acha que tu tá certo? Eu, quando eu era bem novinha, quando eu era adolescente, eu achava que minhas ideias. Isso é normal de adolescente, né? Mas eu achava que minhas ideias eram muito certas. Eu não sabia que eu tinha inflexibilidade cognitiva. Eu tinha um moralismo muito forte, assim, de. Ah, não, isso é errado, não pode fazer. Hoje eu ainda penso, né? O que é errado não se pode fazer. Mas hoje eu entendo que o ser humano existe coisas que vão se estruturando e coisas da vida que vão acontecendo que às vezes explicam o porquê que acontece uma coisa, o porquê que um ser humano faz alguma coisa. Não justifica, mas explica. E antigamente eu não pensei, eu não considerava nem explicar, né? Eu era muito rígida. E daí, com a consciência de tudo, a gente vai repensando, né? A gente vai olhando com mais leveza para as coisas, né? E é que nem ela falou, assim, querer se relacionar melhor. Isso eu achei uma mensagem muito legal também, que ela falou sobre tu quer cuidar e ser cuidada, tu quer amar e ser amada. Então, independente do que tu tenha, da neurodivergência que tu tenha, eu acho que todo mundo quer isso. Todo mundo quer amar e ser amado. E quando tu tem consciência dessas tuas condições e tu entende os teus porquês, eu acho que acho que a primeira coisa que reflete assim são as tuas relações também, né? Formas de se relacionar. Porque se tu sabe o que tu precisa, ou se tu sabe o teu limite, ou se tu sabe o que te dá gatilho, é muito mais fácil de tu explicar para outra pessoa qual que é o teu limite, né? Ou o que que tu precisa, ou o que que tu não aguenta, porque tu tem consciência. E é que nem ela falou, né, sobre autocuidado. Não é procurar problemas, não é procurar doenças. É você não normalizar
é um sofrimento, não normalizar prejuízos, não colocar um rótulo de a minha personalidade é assim mesmo e viver uma vida que vira e mexe, volta para o mesmo lugar e não anda para frente, porque você acha que é assim mesmo, e você vai normalizando aquilo e não e vive menos feliz do que você poderia ser. Felicidade plena não existe, mas eu hoje mais do que nunca eu acredito numa felicidade, eu até posso dizer que plena, mas não no sentido de perfeita, sem desafios, sem problemas, mas uma felicidade consciente, sabe? Se permitir ser feliz, se permitir ser amada, se permitir viver o seu propósito. Se você não tem essas coisas internas bem resolvidas, não tem como. Você não dá conta de si, você não vai conseguir dar conta de outras coisas da sua vida também, né? É isso, filosofei demais já. Que pena que foi rapidinho, né? Eu tenho tantas curiosidades. Eu quero entrevistar outra pessoa com TDAH. E tem mais uma pro dia. Depois eu vou ver direitinho. Eu acho que é semana que vem. Eu fechei uma entrevista com uma psicóloga, mas a gente vai falar de TDAH, que ela tem. E é muito legal ver o olhar da psicóloga sobre isso, sabe? E daí ela tem um conhecimento mais técnico para nos explicar as coisas. Eu fiquei com muita curiosidade de muitas coisas. A gente tem mais uma horinha para conversar, para jogar.